Olá, pessoal, boa noite. Primeira live do ano. Na conversa que nós vamos ter hoje, eu vou falar sobre um software de repetição espaçada, que é o Anki. Na verdade, existem diversos softwares que realizam a mesma função. Porém, o Anki é o que eu uso, tá? É o que eu mais conheço, é o que eu gosto bastante. Tá? Então, antes de começar propriamente a explicar o Anki, eu vou fazer uma revisão sobre alguns conceitos implementados por softwares de repetição espaçada como o Anki. Tá? Como sempre, eu incluí aqui na descrição diversos links interessantes que vocês podem usar para continuar o estudo de inglês. Entre eles, eu sempre faço questão de divulgar os links para o material que eu tenho sobre os phrasal verbs, que é um deck do Anki, tá? E várias outras referências que eu usei para montar essa nossa conversa de hoje. Bom, eu só queria contextualizar um pouquinho como que eu cheguei à necessidade de desenvolver um método de estudo que me permitisse memorizar as coisas com mais facilidade. Quando eu estava fazendo meus estudos de inglês, lá pelos meus 20 anos, 20 e pouquinho, eu tinha uma dificuldade imensa para memorizar as expressões idiomáticas. Isso é fácil de entender. Por exemplo, você tem o get, né? Você tem get up, get on, get in, get away, e por aí vai. Então, fica muito fácil você confundir na cabeça essas expressões e não chegar no conhecimento correto do que você está falando. Uma coisa que é particularmente interessante sobre expressões idiomáticas é que você junta duas ou mais palavras, e essas duas ou mais palavras, elas podem vir a ter um significado completamente diferente do significado das palavras separadas ou das palavras compostas ali, tá? Você junta as palavras, então pode ser que seja semelhante, pode ser que não seja. Então, é um aspecto particularmente difícil da língua inglesa e também, se você não usa as expressões idiomáticas no seu dia a dia, você vai acabar esquecendo. Então, como que foi que eu resolvi esse problema de memorizar as expressões idiomáticas? Tá? Eu estudei por esse livro aí. Infelizmente eu não consegui achar a capa do livro original que eu estudava, é desse mesmo autor, Robert Dixon, porém é uma capa diferente, isso aí é um livro muito antigo. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, eu estudava a lição 1 num dia, aí no dia seguinte eu estudava a lição 2 e revisava a lição 1. Eu revisava assim, eu só olhava por alto as expressões que eu não conhecia, ou que eu não me lembrava o significado, eu lia novamente. No terceiro dia, eu estudava a lição 3, e depois a lição 2, lição 1, até chegar na última lição, em que eu estudava a lição do dia e revisava todas as anteriores. Aí você pode pensar, nossa, gastava muito tempo para fazer isso, mas não, porque à medida que o tempo ia passando, eu fazia múltiplas revisões, o conteúdo ficava cada vez mais fixado na minha cabeça. Então, isso daí, que eu estudei foi nos anos 80, foi uma forma de repetição espaçada, e foi a forma que eu descobri de conseguir memorizar as informações que eu precisava. E logo em seguida, eu escrevi esse livro, tá? As palavras mais comuns da língua inglesa, e na introdução, qual que era o objetivo desse livro? O objetivo desse livro é justamente fornecer às pessoas um vocabulário básico da língua inglesa que permitisse que elas começassem a ler textos, etc. Quer dizer, o foco aqui era exatamente desenvolver a habilidade da leitura, ampliar o vocabulário, porém, sempre dentro de frases. E nesse livro, na descrição, que é muito importante, na introdução, eu falo como que a pessoa deve estudar, exatamente da mesma forma. No primeiro dia você estuda uma palavra, no segundo dia você estuda mais uma palavra e revisa a palavra anterior. Eu estou falando uma palavra, mas você pode revisar quantas palavras você quiser, tá? Você pode revisar 10 palavras, então no primeiro dia você vai de 1 a 10, no segundo dia, de 11 a 20, e revisa de 1 a 10. E vai fazendo assim. Então, isso daí tudo era um sistema de repetição espaçada. Eu nem sabia que era, está até no livro, nesse livro aí, quem já comprou, quem já baixou, o link está aqui na descrição, não exatamente desse livro, mas um PDF. Então, vocês podem ver que eu nem faço menção à repetição espaçada, mas é exatamente isso que eu estava usando. Tá? A primeira pessoa que fez um estudo da memória muito detalhado foi o Hermann Ebbinghaus.
E o estudo dele é uma coisa fantástica, porque ele memorizava grupos de 3 palavras, e as palavras eram formadas assim, consoante, vogal, consoante. E eram coisas que não faziam sentido, porque no estudo dele, ele não queria que conhecimentos prévios interferissem na medição do que ele estava fazendo, na retenção da memória. Tá? Então, esse pesquisador, ele é conhecido, ele descobriu a curva do esquecimento, tá? Então, tudo que nós aprendemos, depois de um determinado tempo, se nós não reavivamos essa informação na nossa memória, nós acabamos esquecendo. Então, ele também foi a primeira pessoa a descrever a curva de aprendizado, também chamada de curva de esquecimento. Tá? Olha que interessante. O Ebbinghaus, ele descobriu que depois que você estuda, depois de aproximadamente 1 hora, você já perdeu cerca de 50%. Depois de 9 horas, 60% que você aprendeu, você já esqueceu. E depois de 24 horas, né, 2/3, quer dizer, quase 70% já foi esquecido. Esse é um problema muito interessante, que as pessoas... Eu mesmo tive esse problema. Quando eu estava começando a estudar livros não simplificados, eu li os livros usando um dicionário. E a minha tristeza é que era no dia seguinte, quando eu voltava para olhar as palavras do dia anterior, eu já tinha esquecido quase tudo. Tá? Isso foi uma coisa de muita frustração para mim, e eu acabei desistindo de ler livros não simplificados, quer dizer, eu fiquei naquele patamarzinho, assim, que você tem depois que você estuda uns 4, 5 anos de inglês, e fiquei parado ali. Por sorte minha, eu resolvi retomar e desenvolvi uma técnica de leitura, que eu já falei em outra live, né, que você vai omitir, você vai pulando as palavras que você não conhece, de forma que você consiga, primeiro, focar nas palavras mais importantes para o texto, e você descubra o que essas palavras significam. A partir do momento que você descobriu, a retenção é maior. Então, o Ebbinghaus, ele descobriu isso, que a curva do esquecimento, ou curva do aprendizado, tá? Uma coisa que você aprende no mesmo dia, no final do dia, depois de 24 horas, depois de um dia, no dia seguinte, você já esqueceu 70% daquilo que você estudou, tá? Bom, aqui tem a curva do aprendizado, então vocês estão vendo ali em rosa é a curva do esquecimento, tá? A curva do esquecimento, então, você vê, olha só nesse gráfico, espero que vocês consigam ver, no primeiro dia, a tabela, o eixo do X é em dias, tá? Então, ali você tem 6 dias. Então, no primeiro dia, quando você aprende, você tem 100% de aprendizado, mas, no mesmo dia, tá? Vocês podem ver ali, depois de algumas horas, isso aí já caiu para 80%. Também ao final do primeiro dia, você já vai ter esquecido 66%. E se você não fizer nada, quer dizer, você só foi exposto àquela informação e depois você não fez mais nada, você vai, ao final do 6º dia, você já vai ter esquecido praticamente tudo que você estudou, tá certo? Bom, então, o primeiro contato que eu tive, essa revista eu gostava muito de ler, a revista Wired, né? Então, aqui você tem um trabalho do Dr. Piotr Wozniak, que é um cientista polonês, e todo o trabalho de pesquisa da vida dele foi em cima do fato de que de desenvolvimento de técnicas para você nunca esquecer de nada. Ele foi o desenvolvedor do software SuperMemo, tá, que é o mais famoso do software de repetição espaçada. Inclusive, no site SuperMemo, para quem já está lendo inglês, ou se não estiver lendo, pode usar o Google Translator, tá? Tem muita informação interessante sobre funcionamento do cérebro, sobre aprendizado, sobre retenção de informação, enfim, muita coisa. Esse link aqui, eu ainda não coloquei aqui na descrição do vídeo, mas eu já vou providenciar isso aqui logo em seguida, tá bom? Então, aqui tem a curva do aprendizado, que também essa figura eu extraí do artigo da revista Wired. Então, como funciona esse software de repetição espaçada? Você aprendeu a informação, tá? No final do primeiro dia, essa informação vai cair para 80%. Então, você vai ter ali, como está escrito, né? First reminder, quer dizer, a primeira revisão. Então, você joga de volta para 100% aquela informação. No final do 3º dia, mais ou menos, tá? Aqui, por exemplo, está em dias, tá? Então, nesse gráfico, está falando, no 10º dia, a informação vai cair novamente para 90%. Então, você tem que julgar essa informação, você tem que fazer mais uma revisão, de forma que você, novamente, leve a informação ao 100%.
Depois, no 30º dia, essa informação caiu de novo, você faz mais uma revisão. E depois de 60 dias, você faz mais uma quarta revisão. O que eu já notei nos meus estudos, usando software de repetição espaçada? Chega um ponto em que, muito provavelmente, você não vai mais esquecer daquela informação, tá certo? Mas você tem que ir praticando, né? Primeiro, fazendo as várias lembranças. Então, o software de repetição espaçada, qual que é o grande diferencial dele? É justamente eles fazerem isso para você. Eles vão te lembrar do momento exato em que você deve fazer a revisão da informação, ok? Então, o software que eu uso é o Anki, tá? O Anki ele é gratuito para computadores, para telefones Android, porém para Apple, iOS, você tem que pagar uma taxa de aproximadamente, eu acho que são 30 e poucos dólares, dá mais ou menos uns 100, 200 reais, uma coisa assim, tá? Mas você pode usar no computador. A demonstração que eu vou fazer agora é uma demonstração no computador, tá? Porque fica muito mais fácil você gerar todo esse trabalho no computador e aí não existe tanta diferença assim quando você usa no smartphone. Por exemplo, eu recomendo que o trabalho de você criar os decks, de fazer edições, etc., você faça no computador, que fica mais fácil e mais rápido. Eu vou mostrar algumas técnicas aqui que aceleram muito a criação dos decks para você depois fazer os seus estudos. Tá? E uma vez que você fez isso, você põe no seu smartphone, que a grande vantagem é que o smartphone é pequeno, você pode levar para qualquer lado e você pode estudar os seus decks, né, como os alunos do meu curso From Zero to Hero fazem. Eles estudam no ônibus, eles estudam numa fila, no intervalo e por aí vai. Então, eu recomendo esse uso simultâneo no computador e também no smartphone, que você pode carregar para qualquer lugar, né? Bom, eu vou falar sobre o Anki, mas existem diversos softwares de repetição espaçada. Aqui tem uma relação, tá? A maioria são gratuitos, desses softwares, alguns são pagos, o SuperMemo é pago, tá? O SuperMemo custa por volta de 100 dólares. Eu comprei uma versão muitos anos atrás, eu também não uso, mas é um software muito bacana. E você tem algumas versões que são gratuitas, tá? Que você também, do SuperMemo, que você pode usar, mas enfim, eu vou focar aqui no Anki, porque ele é gratuito para a maior parte das pessoas, tá certo? Então, aqui é onde você vai fazer o download do Anki, tem um link aqui na descrição. E agora eu vou fazer uma demonstração para vocês de vários aspectos do Anki. Vou usar o software em si, tá? Para fazer essa demonstração. E essa demonstração, ela vai focar nos aspectos mais comuns do Anki, tá ok? Eu quero mostrar para vocês, primeiro, as características mais simples de usar e que elas vão ter, aquela lei 80-20, né? 20% das funcionalidades atendem a 80% das demandas. Mas eu quero deixar bem claro que o Anki te permite uma gama de customização, de adaptação para suas necessidades enorme, tá? Ele tem um manual bastante grande que você pode consultar, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas mais simples. Se vocês tiverem dúvida, por favor, escrevam aqui na descrição para que eu possa tentar responder na hora aqui, tá bom? Eu vou colocar essa demonstração em tela cheia para que vocês possam ver com mais detalhe. Até se vocês puderem assistir em tela cheia também é mais recomendado. Mas eu vou tirar o meu rosto aqui da tela para poder mostrar direitinho para vocês o funcionamento do Anki, tá ok? Então, tá aqui o Anki, eu vou colocar em tela cheia, tá? Vai ficar meio grande. Aqui é a tela inicial do Anki. Tá? Uma vez o Anki instalado no seu computador, ele vai ter essa opção aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui várias opções, tá? Então, a expressão deck significa baralho. Então, vocês podem ver que eu não tenho nada instalado aqui, tá? Tá tudo vazio, eu não tenho nenhuma coisa instalada. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, arquivo, e vou importar, mas eu não vou fazer isso ainda, eu vou mostrar para vocês aqui, uma planilha, tá? Essa planilha é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou aumentar o tamanho da letra também, para ficar mais fácil de ver, tá? Então, na planilha, você pode criar diversos tipos de decks, tá? E fica mais fácil. Então, quando você vai fazer uma inserção muito grande de texto,
eu acho que fica mais fácil você fazer por aqui do que fazer no Anki. Eu vou mostrar também como é que faz no Anki. Aqui eu tenho um tipo de deck que ele faz a omissão de palavras. Então, por exemplo, essa primeira frase aqui, né? The book is on the table, tá? Então, table é uma palavra que vai ser omitida na hora que o Anki for exibir para você o texto, tá? A outra palavra, reading is liberating. E depois tem I like ice cream. Então, eu vou fazer a importação dentro do Anki dessa planilhazinha daqui, tá bom? Então, é outra coisa, é uma planilha, mas ela está salva, não deve dar para vocês verem aqui em cima, mas ela está salva no formato CSV, que significa abreviação de Comma Separated Values, quer dizer, valores separados por vírgula. Aqui nesse caso eu não tenho nenhum outro valor, tá? Só tem uma linha. Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês inserem essa tabela dentro do Anki. Então vamos lá. Aqui. Então eu vou aqui, arquivo, importar. E aqui tem a minha listinha. Então, a planilha que eu mostrei para vocês chama assim, exemplos, omissão de palavras.csv. Então, eu vou abrir. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção em todas as opções. Por exemplo, tipo. O tipo de deck que eu estou criando, tá? Esse deck chama-se omissão de palavras, mas eu tenho várias outras opções. Olha só as opções que eu tenho. Eu tenho o básico, o básico significa o quê? Você tem uma frase e uma outra frase que seria a resposta. Então, isso funciona no sentido pergunta-resposta. Você tem básico, cartão invertido adicional, ou seja, por exemplo, vamos supor que seja a tradução. The book is on the table. A tradução é, o livro está sobre a mesa. Aí você também tem a opção de fazer o cartão invertido. Então, ao invés de apresentar para você the book is on the table, ele vai apresentar o livro está sobre a mesa e você tem que fazer a tradução, ok? Então, aqui tem, digite a resposta, vamos também demonstrar isso para vocês. Basicamente, você tem uma pergunta e aí você tem a opção de digitar a resposta. Mas no nosso caso aqui, que eu vou demonstrar, é a opção omissão de palavras. Então, já escolhi. Vamos ver se o resto é normal. O baralho, isso aqui também é uma opção muito interessante. Eu recomendo que vocês sempre não façam a importação dos decks no baralho padrão. Vocês adicionem, tá? E coloquem aqui o nome do baralho. Então, eu vou colocar exemplo de uso de deck com omissão de palavras. Então, esse aqui é o nome que vai aparecer para você na sua relação de palavras, ok? Então, tá aqui os pontos. Aqui, no caso, só tem um campo, né? Que é a omissão de palavras, então não preciso me preocupar com isso. Outra possibilidade é permitir HTML nos campos. Então, você pode fazer uma formatação HTML. Você pode colocar algum texto como negrito, com cores diferentes e por aí vai. Eu sempre deixo ligado. Nesse caso aqui, eu não estou usando HTML, tá? Aqui, eu só estou usando um campo. Então, esse campo segundo, eu vou ignorar esse campo, ok? E vou importar. Então, aqui tem o resultado da importação. 3 notas adicionadas, 0 nota atualizada e nota atualizada. Então, agora eu já tenho aqui o deck, tá vendo? Exemplo de uso de deck, omissão de palavras. Então, aqui eu vou estudar. Aí vem a pergunta, book is on the... Aí eu tenho que pensar. The book is on the table. Aí eu vou aqui embaixo, mostrar a resposta. Aí vem a resposta, the book is on the table, tá certo? Olha que interessante que tem aqui, que é uma coisa fantástica para o aprendizado. Está vendo aqui embaixo, aqui no canto inferior direito, tem a opção mais. Então, aqui tem várias opções que eu vou passar por algumas, mas aqui tem uma muito legal, gravar a própria voz, tá? Então, eu vou gravar minha voz, ó, sobre isso aqui, ó. The book is on the table, tá? Aí eu vou salvar. Gravei a voz. Então, agora, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas tem a opção aqui embaixo, repetir a própria voz, ó. Saiu muito baixinho, tá? Mas ela tá gravada. Olha só que interessante. Eu vou editar esse campinho. Tá vendo aqui? Aqui é a forma se eu quiser editar esse cartão, tá certo? Eu vou novamente gravar minha voz aqui, vamos ver. Gravar a própria voz.
ele faz aqui, ó, ele aparece essa janelinha aqui, então eu vou gravar The Book is on the Table e vou salvar, tá? Então vamos ver agora como ficou. Bom, aqui ele apareceria, aqui são várias opções, isso aqui é a edição do cartão em si, tá certo? Então aqui ele aparece as opções que você tem. Então tá vendo que a palavra table, ela foi omitida. Na verdade, você não precisa memorizar isso agora, né? Porque na edição direta você pode fazer assim, ó, você seleciona a palavra que você quer omitir e clica nesse item aqui. Ele automaticamente já põe a marcação para você ver, tá? Ok, the book is on the table. Aí, olha aqui que é o mais importante, é onde o Anki determina com qual frequência que ele vai mostrar para você a informação novamente. Lembre-se que a gente está sempre vendo a informação mais uma vez. Olha só, eu tenho aqui embaixo a opção errei, ok? Se eu errei, esse mesmo cartão vai ser exibido para mim num tempo inferior a 1 minuto. Quer dizer, o sistema vai registrar que eu não consegui memorizar aquilo e vai mostrar para mim novamente, ok? Se eu coloquei difícil, quer dizer, eu consegui acertar a resposta, porém, eu tive dificuldade. Então, essa informação vai ser exibida para mim novamente num valor inferior a 6 minutos. Quer dizer, em menos de 6 minutos vai mostrar novamente para mim. Se eu marquei bom, significa que a minha resposta foi relativamente rápida. Então, ele vai demorar mais ou menos 10 minutos para me mostrar esse cartão novamente. E se eu achei fácil, quer dizer, the book's on the table, eu já na hora eu já matei, puxa, table. Então, ele vai me mostrar apenas depois de 4 dias, ok? Então, esse aqui é um tipo de baralho. Vamos voltar aqui nos baralhos novamente. Eu vou importar um outro tipo de baralho. Eu vou até criar, eu vou criar esse baralho novamente, mas assim, ó. The book is on the table. Aí eu vou colocar a tradução. O livro está sobre a mesa. O outro aqui, reading. A leitura é libertadora. Opa. E, finalmente, eu gosto de sorvete. Vou tirar essas opções aqui, né? I like ice cream, vou tirar e vou colocar o texto completo. Ice cream. Aqui, reading is liberating. Então, aqui eu tenho um deck, que é o deck parecido com o que eu uso nos phrasal verbs, que é das palavras mais comuns, etc. Eu vou salvar esse deck novamente com outro nome. Salvar como, eu vou falar assim, exemplos, tradução de frases, ok? E aqui eu vou selecionar o formato, que é o formato CSV. Vamos estar... Aqui, CSV, e vou salvar, ok? Então, voltando ao Anki, eu vou importar um outro arquivo, tá? Aqui, exemplo, tradução de frases.csv. Novamente, ele vai me mostrar essa telinha, só que esse caso agora, eu estou usando o formato básico, tá? São 2 frases, tá? Eu tenho campo separado por ponto e vírgula, que é a forma do deck, tá? Aqui o nome, eu vou colocar aqui, ó, eu esqueci aqui, escolher. Aqui eu vou colocar o nome, exemplo de tradução de frases. Esse é o nome que o deck vai receber. Não, desculpa, é aqui, ó, adicionar, tá? Tá ok? Pronto, então aqui está o deck, exemplo de tradução de frases, ok? E aqui eu estou usando 2 campos, tá? Então, campo 1 é mapeado para frente, campo 2 é mapeado para o verso. Eu vou importar, pronto, 3 notas, e eu já estou com o deck aqui novamente, exemplo de tradução de frases. Estudar agora, the book's on the table. Mostrar a resposta, o livro está sobre a mesa. Então, é assim que funciona o deck, de uma maneira bem simplificada, tá certo? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Que agora eu vou começar a explorar alguns outros pontos mais complexos. Eu quero saber se até agora está tudo indo bem, se está tudo tranquilo, se eu posso continuar, ou se querem que eu passe novamente para algum conceito. Bom,
Qualquer dúvida, pode escrevendo aqui, tá? Tem um delay entre o que eu falo e que vocês ouvem, então às vezes demora um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês um deck que eu criei, que é um dos decks que eu distribuo também gratuitamente nos links das apresentações, etc. Então agora eu vou importar, porém eu vou importar esse deck aqui, né? É o das palavras, deixa eu ver aqui dos phrasal verbs, tá? Então aqui, os decks do Anki, eles têm uma terminação chamada assim, APKG. APKG é Anki, é uma abreviatura de Anki Package, tá? Então vamos lá, esse aqui eu fiz o maior capricho mesmo, vocês vão ver que bacana que ele é. Então olha só, são 925 linhas, notas, né? E aqui eu também incluí várias outras coisinhas de logotipo, etc. Então, eu vou fechar e ele já veio com o nome correto, tá? Então, eu esqueci de colocar o nome certo, mas, na verdade, né, quando foi o Anki, o APKG, ele já pega várias informações pré-configuradas. Então, eu fiz um monte de coisinha bacana aqui. Eu coloquei o logotipo, né, aprendendo inglês. Você pode inserir imagens. Até uma coisa muito interessante, se você quiser memorizar algum tipo de... Eu vou mostrar um outro deck aqui que eu fiz. É que eu tinha um aluno no curso From Zero to Hero que ele gostava muito de cozinhar. Então eu criei um deck só com os utensílios de cozinha, tá? Olha que vocês não vão poder ouvir, tá? Mas aqui eu coloco, tá vendo esse sinal esse sinal aqui de tocar, de play? É o sinal para ouvir o áudio. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume, só um minutinho. Aí eu acho que vai dar para vocês ouvirem o áudio aqui da gravação. Vamos lá, então vou tentar de novo aqui, ó. Então. The news always comes on at 6 p.m. sharp. Então, bom, possivelmente vocês devem ter ouvido aqui o texto, tá? Então isso aqui é uma expressão idiomática. Qual que é a expressão idiomática? Comes on. The news always comes on at 6 p.m. sharp, tá? Então, o que é comes on, né? Comes on é a notícia sempre chega, aparece, é divulgada às 6 da tarde. Então, vamos ver se eu acertei a resposta. As novidades sempre chegam às 6 da tarde. Então, acertei a expressão idiomática? Se eu acertei, eu coloco que faço. Just one scathing look from the boss soon cuts him down to size. Então, essa pronúncia aqui é uma pronúncia britânica, tá? Então, aqui tem outra expressão cut down, cut him down. Just when the scathing look from the boss soon cut him down to size. Quer dizer, aquela olhada mortífera do chefe logo fez ele ficar na dele, né? Mais ou menos assim. Então, aqui novamente tem a resposta. Um olhar fulminante do chefe fez se encolher. Olha só, eu incluí o áudio, né? Vamos editar essa tela aqui. Então, aqui vocês veem a forma editada, tá vendo? Olha que interessante. Essa daqui, ele tem 3 campos, olha. E aqui eu coloquei HTML, que eu queria marcar as palavras das expressões idiomáticas em vermelho, tá vendo? Então, isso aqui deu um trabalhinho grande, porque eu tinha que fazer toda essa marcação. E tá vendo esse último campo aqui, o campo do áudio? É um arquivo MP3 que eu gravei, tá? E todas as 925 frases desse deck de expressões idiomáticas têm o áudio da frase. Então, aqui, qual que é o objetivo? Você aprender a expressão idiomática, você aprender as frases e você se familiarizar com o áudio da língua inglesa, tá? Então, esse áudio da língua inglesa, eu optei por gravações de pessoas com sotaque britânico, com sotaque americano e sotaque australiano, que tem uma certa diferença, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um sotaque britânico, né? Olha a forma como ele fala. Just one scathing look from the boss. Então, é uma coisa mais pomposa. É engraçado que nos Estados Unidos, eles acham... Eu também acho bonito, tá? Eles acham lindo o sotaque britânico. Então, um britânico que chega nos Estados Unidos faz o maior sucesso, porque eles gostam da forma como os britânicos falam, mas é diferente, tá? Então, são 925 frases e eu selecionei diversas pessoas, mulheres, homens, mulheres, crianças, para que a gente se familiarize com as diversas formas de falar o inglês. Bom, então aqui, eu vou mostrar aqui no painel algumas outras coisas. Então, deixa eu colocar aqui. Você tem estatísticas, tá? As estatísticas de uso. Aqui, por exemplo, aqui você tem
uma estatística do baralho dos últimos 12 meses e hoje. Hoje, o que aconteceu? Eu estudei apenas um cartão, um deck, tá? Em 1 minuto. Aqui, bom, depois que você estuda por mais tempo, isso aqui vão aparecer mais informações, tá? Mas ele te dá uma estatística. Uma coisa muito interessante é o sincronismo que você pode fazer do seu deck com o servidor do Anki. Olha que interessante. Uma vez que você faça o sincronismo, você pode, por exemplo, começar a estudar no seu computador, depois você pode pegar o seu tablet, você vai para a cama, você quer estudar um pouquinho mais, você estuda no seu tablet, e o seu tablet entra em contato com o servidor Anki. Você tem que fazer um cadastro antes, tá? Mas aí ele vai pegar toda a informação das palavras que você já estudou, da frequência, o que você acertou e tudo mais. Então, quando você for para a cama com o tablet e for estudar, ele vai trazer para você exatamente a mesma programação que tinha no computador. E da mesma forma, você vai sair de casa e vai levar seu celular. Então, você se sincroniza com o servidor do Anki e você consegue fazer os estudos a partir do momento que você falou. Isso aqui é uma coisa muito, muito, muito valiosa. De forma que todos os dispositivos que você usa, eles têm a mesma informação a respeito do estado do seu estudo, ok? Só que aqui, eu tenho uma conta lá, não vou fazer o login, mas isso é uma coisa muito importante que vocês façam para ter o melhor rendimento possível nisso aí. Então, eu já falei, sincronizar o painel. Isso aqui é uma coisa muito interessante também. Eu vou maximizar aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver que esse aqui eu não consigo aumentar muito, tá? Então, aqui eu tenho a lista de todos os cartões que eu criei. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui. The man broke through the wall with pics and headed for the safe. Então, tem o texto, tem a tradução e tem o arquivo de áudio, tá? Aqui do lado esquerdo, eu tenho várias possibilidades também. Uma coisa que tem aqui é a possibilidade de você fazer um rótulo, tá? O que significa esse rótulo? Por exemplo, você quer marcar determinados cartões de alguma forma, de maneira que você consiga fazer uma busca pela tag ou etiqueta, é o que a gente chama de etiqueta, tá certo? Então, por exemplo, se você colocou todos os seus cartões num deck só, você pode, por exemplo, você colocou um deck só, mas dentro desse deck você tem phrasal verbs, você tem as palavras mais comuns, você tem telephone conversation phrases e por aí vai. Então você pode colocar uma etiqueta, de forma que você consiga selecionar apenas os cartões que baterem com aquela etiqueta, ok? Então essa é uma possibilidade também. Eu confesso que aqui tem muita coisa que vai da forma como a pessoa estuda. Olha só que interessante, as flags. Você pode marcar os cartões com determinadas flags, são várias cores. Qual que é a simbologia? O que significam essas cores? Isso aí você que vai determinar. Então, por exemplo, você pode marcar um cartão com uma flag vermelha, que você achou aquilo muito bacana e você quer voltar, tá certo? Então, isso aí é uma coisa que você vai determinar a sua simbologia, a forma de usar. Cada um usa da forma que achar mais conveniente. Aqui em cima, eu tenho, por exemplo, quais são os cartões que eu deveria estudar hoje. Aqui não tem nada, porque realmente eu acabei de inserir os cartões, mas você pode ver depois que você estudar, você vê os cartões que você estudou hoje, os cartões, quer dizer, aqui eu estudei hoje esse cartão aqui, lembra? The news always comes on at 6 p.m. sharp. Então, esse aqui foi o que eu estudei hoje. Os cartões da primeira revisão, tá? Já fiz a primeira revisão desse daí. Cartões que eu vou reagendar e por aí vai. Na prática, tá? Isso aqui seria uma coisa para usuários mais avançados, mas é bom saber que você tem essa possibilidade. Uma outra possibilidade que eu gostei muito com relação às etiquetas, você acrescenta um módulo adicional ao Anki, de forma que você possa fazer etiquetas hierárquicas. Ou seja, por exemplo, vamos supor assim, que você está estudando inglês. Aí você tem uma etiqueta abaixo, que seria expressões idiomáticas. Uma outra etiqueta que seria utensílios de cozinha. Uma coisa um deck que eu criei, esse é um deck pequenininho, 41 frases,
Porque é muito importante que quando a pessoa está começando a estudar inglês, ela já use o inglês desde o primeiro dia. Essa aqui é a minha opinião, tá? Então, eu criei um deck chamado Classroom Sentences. São as palavras que você vai usar para se comunicar com as outras pessoas, etc. Por exemplo, uma das frases que você vai usar na sala de aula é assim: não entendi. Please repeat. I don't understand. Teacher, please, I don't understand. Please repeat. Então, eu tenho um deck que são só essas frases, ok? Bom, então, basicamente, essa parte aqui é isso, tá? Aqui você pode adicionar um cartão. Isso é muito importante também. Olha só. E aqui é simples, né? Você vai colocar a frente, é a informação que aparece para você primeiro, depois vem o verso, que seria a resposta, e o arquivo de áudio. Aqui você especifica o arquivo MP3 que você vai fazer, vai ser daquela frase, vai ser daquela frase que você colocou, tá bom? Então, aí você pode, uma vez que você já fez aquela inserção em massa dos cartões, você querendo inserir um cartão novo ou fazer alguma coisa, você pode usar isso aqui, que aí não tem problema. Mas na minha opinião, tá? Mas eu acho que é menos trabalhoso fazer assim, mas é claro que você pode fazer da forma que você quiser. Eu só não acho que seria muito interessante fazer isso a partir de um telefone celular, mas enfim, aqui é uma... E aqui você também tem a opção de inserir a etiqueta, se for o caso, tá bom? Outra coisa interessante, vamos supor que esse daqui, esse cartão esteja com erro. Então, é só se você vir aqui em editar, tá bom? Aí ele já te abre a telinha e você já pode fazer a edição, né, do cartão e corrigir o que está errado, tá bom? Então, aqui o arquivo MP3, o arquivo é esse nome grandão mesmo. Aí eu fiz dessa mesma forma. Tá vendo esse microfone? Esse microfone é para você gravar um áudio. Isso aqui é uma coisa muito, muito legal. Porque para você aprender inglês, você tem que constantemente avaliar o seu rendimento. Você tem que saber se você está progredindo. Então, uma das coisas que eu recomendo é que a pessoa grave a sua fala o máximo que puder, para que ela possa fazer comparações 1 mês depois, 2 meses depois. E é impressionante como que a gente fica feliz quando a gente constata que a gente está tendo um progresso, tá? Então, isso é uma coisa que eu recomendo bastante. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, gravação desse áudio. Tá aqui, né? Just one scathing look from the boss soon cut him down to size. Aí eu clico em save, ele salvou. Tá aqui, né? Just one scathing look from the boss soon cut him down to size. Aí eu clico em save. Bom, então ele gravou muito mais do que a frase em si, tá? Mas é só para um exemplo. E olha só, ele automaticamente insere a chamada, o áudio que foi gravado, ele insere aqui em cima, tá vendo? Olha aqui, ó, ele já colocou o negócio do áudio aqui em cima. Eu posso pegar essa informação, aqui, esse arquivinho, essa diretiva, né, e colocar em outro lugar, por exemplo, eu posso colocar aqui embaixo, ó. Olha que bacana isso. Eu vou colocar uma diretiva HTML para ele dar um BR, né? Uma quebra de linha. Vamos ver se deu certo. Mais ou menos, né? Mas aqui, olha só. Aqui se eu não me engano, Just one scathing look from the boss soon cuts him down to size. Olha que interessante. Aqui você tem a frase do inglês e aqui embaixo tem a minha frase. Aqui, né? Just one scathing look from the boss soon cut him down to size. Aí eu clico em save. Olha que interessante. Então aqui já dá para você fazer uma comparação do original em inglês com o original com a sua fala, né? Então vamos editar de novo isso aqui. Na verdade, eu não quero colocar isso aqui. Eu quero colocar aqui, ó. Vamos ver. Certo? Então eu vou tirar... tirar esse BR daqui. Aqui, né? Just one scathing look from the boss soon cut him down to size. Aí eu clico em save. Então, olha que bacana. Na primeira frase, eu tenho o texto, a expressão idiomática destacada em vermelho, tem o áudio do inglês. Em seguida, tem a tradução. Aí essa gravação você pode fazer depois, tá? E pode fazer várias vezes. Você faz hoje, aí você fala, puxa vida, eu não falei do jeito que a pessoa falou, então eu vou gravar novamente, tá?
Deixa eu colocar uma pergunta aqui do Douglas. O Douglas está perguntando se essa aula vai ficar disponível no canal. Vai. Só que é o seguinte, todas as aulas eu faço uma pequena edição, tá? Eu tiro, assim, aquelas partes que tem silêncios, etc., e eu faço uma pequena edição e eu publico no canal Aprendendo Inglês, e eu coloco também, eu vou colocar aqui o endereço, onde eu estou colocando todos os links das lives. Então, ó, tá aqui, ó, Aprendendo Inglês com BR/lives. Então, todas as aulas que eu dou, no dia seguinte eu faço edição e publico lá dentro do canal Aprendendo Inglês, tá bom? Teve uma sugestão, essa aula aqui, na verdade, não dá para eu fazer dessa forma, mas as outras aulas anteriores, dá para você pegar apenas o áudio dessas aulas e ouvir, e já dá para aprender, porque eu valorizo muito essa questão de você poder usar o seu tempo morto, as janelinhas do seu tempo, para você poder aprender. Então, a partir dessa aula aqui, eu também vou passar a disponibilizar o áudio para que você possa ouvir isso aí enquanto você está andando, fazendo outras atividades, tá bom? Então, essa questão aqui de colocar o áudio em inglês e o áudio meu gravado, isso aqui eu pensei agora, e é uma coisa fantástica. No curso From Zero to Hero eu falo, assim, há controvérsias, tem pessoa que acha que não, que a gente só deve começar a falar depois de um certo tempo, mas eu defendo, e vários poliglotas também defendem, que você deve começar a falar desde o primeiro dia, porque a articulação das frases, o posicionamento da língua, etc., na língua inglesa é diferente no português. Quanto mais cedo você começar a praticar, mesmo que seja apenas frases simples, tipo hello, what's your name, já é positivo, tá? Uma coisa importante no inglês, que é o pilar do sucesso. Tem vários pilares, né? Um dos pilares é você celebrar as suas vitórias. Então, você sempre ficar feliz com aquilo de novo que você aprendeu. Por isso que eu insisto tanto em você sempre ter maneiras de fazer uma medição do seu progresso, tá? Isso é fundamental. Bom, voltando aqui para o Anki, tá? Então, aqui, adicionar os baralhos, né? Aqui você tem, tá vendo essa engrenagem que está aqui do lado de todos eles? Essa engrenagem te permite fazer um monte de coisa. Você pode mudar o nome do deck, você pode ver as opções que você tem. Aqui, muita gente me pergunta, quanto tempo eu vou levar para estudar um deck? O tempo, eu não tenho como dizer, que cada um de nós é diferente, tá? Porém, você pode aumentar, se você tiver disciplina para estudar, você pode aumentar esses limites diários. Por exemplo, por padrão, o Anki, ele coloca para você aprender 20 cartões por dia. E também tem as revisões, né? Então, isso aqui são 20 cartões novos. E você, no máximo, você pode fazer revisão de 200 cartões por dia. Então, lembra da revisão? É aquilo que você já estudou em dias ou momentos anteriores. Você viu lá, né? Errei, é fácil e bom. Esses cartões que você marca dessa forma, você vai ver na mesma sessão. Então, aqui tem um limite de 200. Learning Steps. Então, aqui se você colocar o mouse sobre o i, ele te dá uma explicação. Então, aqui é a demora, é o espaço de tempo que você vai ter entre a apresentação do cartão para você novamente. Então, por exemplo, o primeiro delay, está escrito aqui, né? O primeiro delay será usado quando você apertar o botão novamente. Na verdade, eu errei na tradução, tá? Então, é 1 minuto. O bom, ele vai avançar para o próximo passo, que é 10 minutos. E depois de todos os steps forem passados, aí o cartão, ele muda o status dele. Ele passa de ser um cartão novo para um cartão de revisão, tá? Então, aí você pode estudar, por exemplo, ali, se você marcou como fácil, aqui ele está falando que são 4 dias até o cartão ser apresentado novamente. E outra coisa interessante é a forma de apresentação. Você pode escolher a forma de apresentação sequencial ou randômica. Por exemplo, no deck das palavras mais comuns da língua inglesa, a apresentação é sequencial. Por quê? Porque o meu livro, ele apresenta as palavras na ordem de frequência.
Ou seja, a primeira palavra do deck é a palavra the, né? The books on the table. Por quê? A palavra the ou a ou as é a palavra mais comum da língua inglesa. Ela representa cerca de 10% de qualquer texto, tá? Então, por que eu coloco na ordem sequencial? Para que você vá aprendendo aquelas palavras que vão te propiciar uma maneira bem mais rápida de você ir dominando as palavras que vão facilitar a sua compreensão de texto. Então, eu coloco aqui, mas você pode mudar também. Então, isso aqui, né, essa opção aqui, tá? Então, aqui é o baralho que está usando, e eu posso salvar e etc. Tá? Então, isso aqui, voltando... Opção... você pode também exportar esse baralho, tá? Eu vou fazer isso aqui agora. Então, aqui, na hora de exportar, você pode selecionar o formato do Anki Package, ou você pode exportar em texto puro. Aí, novamente, eu faço muito isso porque eu gosto de editar as notas em batch, né? Em batch, assim que eu digo, em lote, fazer muitas alterações. E eu uso editores de texto, que tem bastante recurso, então fica fácil para mim, por exemplo, editar 900 frases de uma vez. Eu quero inserir um caracterzinho em tal lugar, e eu consigo fazer isso. Eu uso Linux, né? E eu consigo fazer essa edição muito rapidamente, tá? Então, aí o que vai acontecer? Você vai exportar e depois você vai... Eu vou fazer isso aqui para vocês. Vou importar em nota de texto puro, tá? Eu vou colocar esse deck aqui. Não, eu vou colocar um outro, né? Vai ser esse aqui mesmo. Eu vou exportar. Olha só, estou incluindo as etiquetas. Nesse caso, eu não tenho etiqueta nenhuma. E eu estou incluindo HTML e referências de mídia. O que significa isso? Que eu estou colocando o apontador para todos os arquivos de áudio que eu estou usando. Então, eu vou exportar. Aqui ele pede onde que eu vou exportar o nome, tá? Ok. Então, eu já exportei. Aqui embaixo, ó. Já sumiu. Deu 925 notas exportadas, tá? Então, eu vou agora mostrar para vocês o que aconteceu. Então, aqui está o editor de texto que eu uso, tá vendo? É uma coisa bem complicada, mas basicamente aqui eu coloquei o logotipo, logo do Anki.png, tá? Aqui eu faço a marcação, lembra que eu falei que eu coloco em vermelho e coloco em negrito as palavras, as expressões idiomáticas. Aí depois vem uma tabulação, deve estar aqui, ó. Aí vem a tradução para o português, e em seguida mais uma tabulação que está aqui, e vem o som. Deixa eu aumentar aqui a letra. Pessoal, estou mostrando isso aqui apenas para efeito didático, tá? Que é assim que funciona, mas pode ser uma planilha, vocês podem fazer isso numa planilha, a marca de tabulação e por aí vai, tá? Aqui eu até confesso que isso aqui foram os primeiros decks que eu fiz, existem formas mais simplificadas de fazer isso daí, mas o que acontece quando você exporta é isso. Então você exporta o deck, aí você vem aqui, edita, inclui o que você quiser e depois torna a carregar dentro do Anki, tá ok? Então, isso é só para demonstrar para vocês como que isso é feito, tá? Bom, deixa eu simular aqui. Vamos ver mais ferramentas. Aqui você tem, por exemplo, estudar baralho, criar baralho filtrado, você pode verificar baralho. Então, na prática, para verificar mídia, você vai ver se todos os arquivos de áudio que você inseriu estão ok. Você pode também pedir para te buscar os cartões vazios. Extensões é aquilo que eu falei. Tem algumas extensões muito bacanas, como, por exemplo, aquela que eu falei das etiquetas hierárquicas. Eu estudo muito o Anki. Tem um canal chamado Med School Insiders no YouTube, até eu coloquei alguns textos dele no portal Aprendendo Inglês, porque eles usam o Anki praticamente o tempo inteiro. Medicina é uma profissão que você tem que memorizar uma quantidade de dados enorme. Então, eles usam o Anki para praticamente tudo. É fantástico ver a forma como eles utilizam o Anki, tá? Eles usam praticamente todos os recursos, né, que você pensar, tá? Aqui, editar e tal, mudar perfil, você pode ter vários perfis dentro do mesmo Anki, tá? Então, eu vou colocar aqui só mais um baralho, eu vou importar mais um baralho, tá? Só para vocês verem um outro tipo de formatação, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma coisa interessante, né? Eu criei um deck para formação de perguntas, então parece que é uma coisa simples, mas muita gente não sabe formar
uma interrogativa a partir de uma afirmação. Então, eu fiz um deck bem bacana, e como brinde, para quem está aqui até agora me aguentando, eu vou colocar esse deck como brinde na descrição. Então, aí vocês podem baixar também. Esse aqui que eu vou... Food and Kitchen Utensils. Então, eu falo sobre comida e utensílios de cozinha. Então, tá aqui... Tá vendo que aqui ele adicionou as imagens e o som, tá? Então, eu tenho, nesse caso, eu vou ter a imagem do utensílio ou da comida e o som da frase. Esse aqui é um deck mais diferente, mais simplesinho. Então, vamos dar uma olhada nele. Estudar agora. Então, aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a resposta. Tá vendo? Então, a resposta do áudio, ele vem só depois que eu pensei. Então, eu vou colocar aqui fácil. Esse aqui é uma sieve, colander, como é que é o nome em português? Então, aqui você vai memorizando. Se você quiser ver novamente, tá vendo? É só clicar aqui em cima. No Android, no telefone, também você tem a mesma opção. Você põe o dedo em cima dessa setinha que ele repete, tá? Aqui, né, você tem mais uma cooker, né, uma panela, né? E por aí vai. Então, os recursos que você... E outra coisa, tá? Essa questão de você usar imagens é muito, muito importante. Porque você vai visualizar aquela palavra, tá? Como que ela é. Então, é claro que a retenção ela é muito maior quando você visualiza o conceito, a frase, etc. Corkscrew. Olha lá, corkscrew. Né? Aqui já tem uma comida, corn. Tá certo? Então, aí a criatividade fica a critério de vocês, tá ok? Então, vocês podem fazer várias combinações. E até eu gostaria... outra coisa que também é importante citar, quando você vai adicionar decks... Desculpa, né? Aqui não. Deixa eu ver aqui. Você tem, dentro do site do Anki, não é aqui, mas você pode fazer no browser, tá? Esse aqui, deixa eu ver se tem aqui essa opção. Mas você tem uma quantidade muito grande de decks já prontos no site do Anki. São decks que são publicados gratuitamente, você pode baixar. Tem pessoas que vendem também os decks. Então, você pode, por exemplo, dependendo da sua necessidade, você vai lá e compra um deck para estudar. Você quer estudar algum aspecto em particular da língua inglesa, você pode comprar um deck já pronto, tá? Tem decks gratuitos e decks, baralhos, que você compra. Eu, particularmente, eu acho que é mais importante e pedagogicamente mais interessante que vocês mesmos desenvolvam seus decks. Eu já tenho alguns decks prontos, que eles podem ajudar bastante, né? Eu vou colocar disponíveis para disponibilizar para download, mas eu acho que o real aprendizado é quando você vai lá e você cria os seus decks para atender às suas necessidades, aquilo que você precisa, que eu defendo muito. Para você aprender inglês, você tem que saber qual que é o seu objetivo. Para que você quer aprender inglês? Você quer viajar? Então, monta um deck com frases que você vai usar no aeroporto, que você vai usar no hotel, que você vai usar no restaurante. Enfim, são as frases que você vai precisar para se virar naquilo ali. Tá? Por isso que é muito importante você sempre fazer o planejamento. O que é que eu vou fazer? Você vai fazer uma apresentação em tal lugar. Então, você monta um deck com as possíveis perguntas que você vai receber, com as possíveis respostas, e você vai lá praticando aquilo. A diferença de você ficar lendo um texto apenas e usando um software de repetição espaçada é justamente que você não vai esquecer a informação, ok? Bom, então, do Anki, eu diria que eu passei pelos 80%, né, dos 20% que representam 80% do uso. Eu estou sempre à disposição para quem quiser. Não acabou ainda, tá? Ainda tem um fechamento aqui, mas da parte de demonstração seria essa parte aí, tá? Então, mas eu estou sempre à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, tá? Aqui tem o meu e-mail, contato@aprenderinglês.com.br, pode escrever, que eu tenho maior disponibilidade. Eu posso também receber sugestões de novos temas, vocês podem me mandar. Você tem alguma dúvida, assim, cruel sobre o aprendizado de inglês, fala para mim, que pode até me ajudar a identificar um tema para uma próxima conversa, ok?
Então, só voltando aqui para... Eu vou sair do Anki, tá? Porque aqui do Anki já acabou, mas podem continuar colocando as perguntas aqui que eu respondo, tá? Não tem pergunta, então eu vou sair do Anki. Sair daqui também. Ok, então vamos lá. Bom, aqui, lembra que eu falei do áudio? Então você tem a opção de gravar o seu próprio áudio no Anki e você tem a opção de gravar a voz de outras pessoas, né, dentro e inserir lá dentro do Anki, tá? Esse serviço eu gosto muito, é o Watson Text to Speech Voices. Ele não é gratuito, mas você tem essa opção aqui, que você pode gravar pequenos trechos, às vezes até trechos maiores. Então você vem, seleciona o idioma que você quer e o dialeto. Então aqui você tem 3 dialetos, americano, britânico e australiano, e você pode selecionar entre várias pessoas, várias vozes, tem vozes de homem, vozes de mulheres, e por aí vai, e você pode selecionar. Aqui tem o endereço, eu vou colocar também na descrição desse vídeo, tá? Bom, os decks que eu mencionei, das palavras mais comuns e dos phrasal verbs, eles têm cerca de 4.000 palavras únicas e aproximadamente 3.500 frases, tá? Então, para você ter uma conversa... Isso aqui é uma meta interessante, tá? Você quer chegar na fluência, quais são os pontos que você tem que conquistar? A conversação fluente, 5.000 palavras, tá? Se você chegar em 4.000, você já vai estar num nível muito bom, tanto de compreensão quanto de expressão. Em um ano, se você estudar com dedicação os decks que eu publico, ou os decks que você mesmo vai fazer, você vai ter que caçar as frases. Tem uma live que eu falo como coletar frases. Você pode colocar frases de livros, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam também essa live, que eu dou essa dica de como coletar frases. E aí você coloca no Anki, tá? O negócio legal de você coletar frases de filmes é que na hora que você pensa na frase, você já pensa na situação. Isso é poderosíssimo você reter, para você visualizar. Quanto mais sentido você usar, melhor. Então, aquela frase que eu cito o tempo inteiro, né, do Blade Runner, não, The Terminator, né, o Exterminador do Futuro. I'll be back, né? É uma frase simples, mas tem várias outras lá. E o Exterminador do Futuro quase não fala no filme, né? Ele fala muito pouco, mas você pode usar frases de outros, por ali vai. Então, é uma coisa muito legal você usar frases de filmes, frases de séries de TV e tal, e colocar no Anki. Porque não tem como negar, você falar uma língua estrangeira é você conhecer o vocabulário e conhecer as frases. Por que eu falo frases? Porque as frases, elas são formadas segundo a orientação do idioma, tá? Então, quando você memoriza uma frase, você subliminarmente está memorizando também a gramática, a estrutura da língua. Eu nem gosto de falar gramática, porque gramática tem uma conotação meio pesada, as pessoas não gostam muito, tá? O Galileu aqui está citando que o link das expressões geomáticas não está abrindo. Tá bom, Galileu? Eu vou corrigir. Tá? Então, se me dá, depois de acabar aqui, me dá uns 10 minutinhos, vai estar tudo que eu estou prometendo, eu vou colocar lá e vou corrigir esses erros também. Tá? Muito obrigado pelo aviso. Tá? Bom, então, assim, os nativos, quer dizer, o cara que nasceu, que vive o tempo inteiro, ele tem 20.000 palavras de vocabulário, 20.000. Tá? É o cara que viveu a vida inteira lá. Tá? E você pode também, você pode chegar lá nos 20.000 palavras. Então, você tem a sua meta, você vai lá e fala assim, ó, em um ano eu vou dominar 5.000 palavras e vou atingir um nível de... não vai ser fluência, vamos dizer que você está no upper intermediate, né? Quer dizer, o intermediário superior. Você vai poder viajar, você vai poder conversar, você vai entender as pessoas, porém, ainda não plenamente, tá? Aí você continua estudando. À medida que você vai passando o tempo, vai ficar mais fácil. Se você levou um ano para aprender 5.000 palavras... Em 2 anos, você pode chegar muito além disso, dependendo da sua dedicação, tá? Porque não existe mágica, tá? O que é que acontece com muita gente que se frustra com a aprendizagem de inglês, que ele pensa que é um Matrix, que vai fazer um download na cabeça dele de tudo aquilo lá, ele vai acordar e vai, né, que nem o I know Kung Fu, eu sei Kung Fu. Não é isso que acontece, tem dedicação. Porém, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui,
vai economizar um tempo gigantesco no seu aprendizado, tá certo? Não nossa live, mas também todas as lives. E os acadêmicos são aqueles caras que escrevem aqueles textos super enrolados e tal. Aqueles caras têm um vocabulário de 40 mil palavras, tá bom? Então, isso aqui já é um guia para você definir o que você quer. Ah, você quer viajar para o exterior, você quer ser compreendido e tal? Bota uma meta de 5 mil palavras. Os decks que eu estou colocando aqui já tem praticamente todas essas palavras ali para você se virar muito bem, tá bom? E você pode desenvolver os seus próprios decks. Bom, gente, então, eu queria pedir para vocês para ajudar o nosso canal a crescer. Não se esqueçam de dar o joinha, comentários também, não no chat, mas ali embaixo também ajuda bastante, tá bom? E eu fico bastante motivado quando tem bastante like lá e motiva a criar novos vídeos, tá bom? Como vocês podem escrever as dúvidas aqui, tá? Eu acho que o pessoal fica com muita vergonha de escrever as dúvidas, quase ninguém pergunta nada, ou estou explicando muito bem, ou então realmente é uma inibição, né? Mas enfim, podem me escrever, tá o endereço aí, tá bom? E eu queria agradecer novamente, tem 1 hora aqui, pela paciência, espero que tenha sido útil para vocês. Eu pretendo fazer mais conversas sobre o Anki, eu acho que simplesmente é uma coisa maravilhosa, tá, para aprender inglês. Não tem mistério o aprendizado da língua inglesa, não tem mistério nenhum, tá certo? É dedicação, você conhecer as estratégias certas, você se livrar dos seus bloqueios, daquelas coisas que você pensa que você está de errado, que você não tem o gene do inglês, essas coisas que a gente fica minhocando e que só atrapalha. Então, na minha vida, há várias vezes eu já tive a ponto de desistir de estudar inglês, por alguma razão. Eu nunca tive ninguém para me falar do que eu estou falando para vocês, eu descobri tudo na marra. Né? Poderia ter sido muito mais prazeroso e mais rápido o meu rendimento se eu soubesse daquilo que hoje eu conto para vocês, tá certo? Mas é tranquilo. Eu acho que é muito importante, você pode aprender sozinho, né? Eu estou dando todo o caminho para vocês aprenderem, mas é muito importante você primeiro ter uma companhia, alguém que possa fazer o estudo junto com você, que é muito legal, para caminhar juntos. A prática da conversação, muita gente pensa que conversação só vale se for com o professor. Não! Você pode conversar com você mesmo, que já é bom, cara. Funciona. Você pode conversar com uma pessoa que também sabe muito pouco ou menos que você, ajuda. Aí você fica falando, você pode pensar, não, mas se eu fizer isso, eu vou cristalizar os meus erros. Não. Não tem como você aprender inglês sem errar. Porém, se você está sempre se expondo à língua, você está lendo, você está ouvindo, você está se familiarizando com o inglês correto. Então, gradualmente, você vai eliminar os seus erros e vai começar a falar certo. Por que eu falo que você pode fazer conversação com quem não é professor, com quem não sabe muita coisa, etc. Porque você vai perder a inibição, que é um outro live que eu falo do efeito holofote. A gente tem vergonha de falar, principalmente depois que já está adulto, que a gente tem uma reputação a zelar, a gente acha que é aquela pessoa super importante e tal, que não pode ser pega no erro. Isso é terrível. Prejudica bastante o seu aprendizado e não vai te ajudar em nada. Você não vai aprender se você não colocar na cabeça que você vai errar, tá certo? Então, gente, o caminho das pedras está todo aí, tá? Eu convido vocês a visitarem o meu site, tem muito material bacana lá, tem a lista, que todo dia eu mando 2 mensagens, uma de expressão idiomática e uma de inglês. Vocês podem, as expressões idiomáticas, vocês já podem ir criando um deck do Anki para vocês. Você pega aquela mensagem todo dia. Outra coisa que tem lá, que eu mando todo dia, uma piadinha. Você pode até colocar a piadinha no Anki, porque aí você chega numa festa, você conta a piadinha em inglês ou em português, né? E você já vai fazer o maior sucesso lá, você vai contar piada. A piada é muito bacana, as pessoas gostam de ouvir. E a piada que eu estou mandando está em inglês. Olha que bacana. Você pode pegar a piada, colocar no Anki e ler a piada com a tua própria voz. Então, você põe uma meta. Todo dia eu vou pegar a piada do Aprendendo Inglês, vou colocar no Anki e vou gravar com a minha voz. E depois eu vou comparar e vou gravar de novo. Olha, bom, eu vou parar de dar as dicas aqui, tá? Que as possibilidades são imensas. O que tem que acontecer é que você tem que escolher aquilo que você se sente bem, aquilo que te dá prazer. Se você não se sente bem, não tiver prazer,
você inevitavelmente vai parar de estudar inglês e vai perder um monte de oportunidades na vida, tá certo? Oportunidades de progressão na carreira, oportunidades de bons empregos, talvez até mesmo trabalhar no exterior, enfim, realmente. E outra coisa, no Brasil, muito pouca gente fala inglês, muito pouca gente mesmo. Eu diria até que é mosca branca. Tá? Pode ser que no seu meio social muitas pessoas falem, mas no geral é raríssimo uma pessoa que fala inglês. E ainda é mais raro uma pessoa que sabe escrever bem inglês. Então, se você se decidir, está começando o ano novinho agora, 2022, é o momento ideal para tomar as decisões. Geralmente as pessoas tomam decisões e não seguem, né? Mas o momento é esse, estude todos os dias que você vai chegar lá, tá bom? Bom, gente, eu queria desejar agora para vocês, para encerrar, um feliz ano novo. Parece que as coisas vão melhorar bastante esse ano, né? A pandemia já está dando sinais que, embora ainda tenha casos de infecção, eles não estão resultando em fatalidades. Então, a esperança é que as coisas entrem, né, se normalizem. E eu desejo tudo de bom para vocês. E na semana que vem, eu ainda não coloquei a programação, mas já vou montar uma programação para mais 4 lives, para a gente continuar aqui esse trabalho junto, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tudo de bom.